e a previsão que a gente tem de setembro desse ano, esse sistema já está disponível para que partamos a utilização e críticas e melhorias, né, coisa que é um sistema aberto, formação de gestores e incentivo a grupos de pesquisa, né? Então, formação de gestores em técnica de proteção e gestão litoral e fortalecimento dos grupos locais de pesquisa, né? Então, talvez isso ajude o nosso pessoal da administração de Paulista, por exemplo, né, em entender os processos que estão ocorrendo lá, obviamente com o apoio do pessoal capacitado, e eventualmente, melhorar a gestão de seu litoral, por exemplo. Mas, em termos de exemplo, né, e aí sendo bastante simplista aqui, uma das aplicações, isso sim já está sendo produzido, refere-se à cota de inundação, a entendida como somatória entre maré astronômica, maré meteorológica e RANAP, que é o quanto a onda invade a porção de terra, né, e com modelos numéricos que o programa dispõe, estão sendo geradas essas cotas de inundação, o que vai permitir, que está permitindo a elaboração do Atlas de Inundação da Costa Brasileira, aí dividido em 24 zonas, né, e com uma série de informações em termos de até onde poderia chegar a inundação, considerando esses modelos disponíveis aqui. GT, uso compartilhado do ambiente marinho. Dentro dessa questão da governança dos oceanos, está sendo criada agora no âmbito da CIRME, e a reunião plenária agora dia 23, próximo, né? Então está sendo proposta a criação de um GT para tratar desse tema, uso compartilhado do ambiente marinho. E dentro de uma proposta inicial, de um entendimento preliminar, o que é esse uso compartilhado? Como estamos entendendo de maneira preliminarmente, para que a gente possa começar as discussões acerca do tema, né? Temos o nosso marzão, né? E nesse mar há pressões na busca de realização de interesses sociais, ambientais, econômicos, né? E essas pressões, obviamente, geram rusgas, geram arestas, geram choques, seja homem-homem, seja homem-meio ambiente, né? E no sentido da gente minimizar os efeitos desses choques, né, o que se pretende é um ordenamento de uso desse mar, né? E, obviamente, isso tem que ser feito por um processo político. O professor Landim falou ontem, né, que ele é pessimista, né, é política e economia, né? Então, se a gente não bota um viés político nesse processo aqui, a coisa tende a morrer no próprio estudo, e não é o que a gente pretende, não é a nossa ideia partindo essas discussões no âmbito da CIR, né? Então, para um processo político, sem esquecer isso, né? Ou seja, tem que ter um aporte técnico-científico, até para validar o que a gente pretende fazer com esse grupo de trabalho, e sempre visando o desenvolvimento sustentável. Agora, todo esse sistema, obviamente, tem que ter, e aí temos que ser consequentes com a nossa própria realidade, nossas próprias necessidades, dentro de um contexto de interesses estratégicos e de defesa nacional. Então, se for, numa situação extrema, se for necessário destruir o coral para defender o meu povo, eu vou destruir o coral, né? Então, algumas coisas que a gente tem que pensar antes, para a discussão também não ficar no vazio, né, e a gente não ter um senso prático do que a gente está querendo, né? O ICMBio já me autorizou a destruir uma determinada espécie de corais, que são corais invasores. Então, quando eu planejar minha operação de guerra, eu vou fazer a coisa por aí, né? Esse coral é espécie invasora, por aqui eu posso, né? Mas é uma discussão sadia, eu acho, mas que tem que estar no contexto, né? Então, esse é um entendimento preliminar das discussões que a gente está começando agora na CIRM, em termos de uso compartilhado do ambiente marinho, e trazendo como uma notícia para esse plenário. Em termos de considerações finais, não precisa atacar não, são 2 minutos só. Não podia deixar de reforçar o conceito Amazônia Azul, que é tão caro para a gente, digo, não marinha, né? Para a gente, Brasil, porque foi uma jogada de marketing, talvez, né? Uma ideia à força, que foi muito positiva em despertar na população o interesse para o mar, né? Então, a terminologia Amazônia Azul, no meu entendimento, e falando como cidadão, foi muito feliz, né? Porque despertou uma curiosidade que talvez antes não existia, né? Tanto em termos, tem outra Amazônia, né? E entendo outra Amazônia, que a Amazônia é oceano, a Amazônia tem riqueza. Então, tem toda uma associação de importância e de riqueza associada, que acho que trouxe à pauta uma percepção muito importante para a nossa população e para os nossos políticos também. Muitos usam o termo Amazônia Azul, né? Então, até no sentido de fortalecer esse conceito, a gente reforça o que se entende como Amazônia Azul, né? E, claro, a maioria dos senhores conhece, certamente, né? Toda essa extensão de ter mar territorial, uma zona econômica exclusiva, mais a extensão da plataforma continental, que conforma o que chamamos de Amazônia Azul, né? Uma área que é aproximadamente metade do território nacional e uma outra Amazônia.
E finalizando, agora sim, a questão da CIRM e a governança dos oceanos. Então, a ideia foi apresentar a estrutura da CIRM, como está formada a CIRM, né? Respaldando a representatividade. Vários órgãos ligados ao mar têm representação na CIRM. Né? E aqueles que não têm representação formalmente participam como parceiros, ou seja, participam das nossas discussões, da nossa atuação. Né? A forma de atuação, através de uma gestão participativa, integrada, e vimos aqui que não é só a Marinha, né? A Marinha é uma parcela, talvez a mínima, que está em todo esse contexto. Né? Então, e sempre atuando de maneira integrada, como vimos alguns exemplos aqui da subcomissão para o PROANTAR, né? E da PROTRINDADE também, por exemplo. E legitimação, ou seja, por decreto, cabe à CIRM coordenar os assuntos relativos à consecução da Política Nacional para o Recurso do Mar. Né? Então, nesse contexto, e é a mensagem que a gente pretende deixar, né? A CIRM aparece, o seu aporte à governança é como esse espaço multidisciplinar, transversal, né? em que propicia as discussões referente à governança dos oceanos. Então, nesse contexto que a gente queria apresentar a CIRM, né? Desculpe se for um pouquinho longo, passamos com algum tempinho aqui, mas essa era a nossa mensagem. E parodiando o lema da nossa Escola de Guerra Naval, né? Que é Lembrai-vos da Guerra, eu deixo a reflexão para os senhores, lembrai-vos do mar. Era a todos, senhores, muito obrigado pela atenção. Né?